Imagine um universo em que tudo está conectado, onde cada partícula, cada fóton, cada átomo, mesmo separados por distâncias inimagináveis, mantém uma relação invisível que desafia completamente nossa compreensão cotidiana. Esse fenômeno, conhecido como entrelaçamento quântico, é um dos mistérios mais profundos da física moderna, capaz de nos mostrar que a realidade que percebemos pode ser apenas a superfície de uma rede muito mais complexa e interligada. Desde o surgimento da mecânica quântica, os cientistas perceberam que partículas subatômicas não se comportam como objetos isolados. Elas podem compartilhar estados de forma que qualquer alteração em uma delas afeta instantaneamente a outra, independentemente da distância que as separa. Einstein chamou esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância, intrigado e até cético, mas os experimentos modernos confirmaram repetidamente que o entrelaçamento é real, não uma ilusão matemática. A implicação disso é profunda. Se partículas distantes podem se influenciar instantaneamente, talvez a separação que percebemos no mundo seja apenas uma construção da nossa percepção limitada, e no nível fundamental, tudo esteja conectado de maneira invisível. Para compreender o entrelaçamento quântico, precisamos nos afastar da visão clássica de que cada objeto existe e age independentemente. Quando duas partículas se entrelaçam, elas compartilham informações de forma que seus estados se tornam dependentes. Medir uma imediatamente determina o estado da outra, mesmo que esteja do outro lado do planeta ou em outra galáxia. Isso acontece instantaneamente, desafiando qualquer conceito de comunicação limitada pela velocidade da luz, como se o espaço e o tempo fossem apenas parâmetros flexíveis em uma rede de interconexões invisíveis. Experimentos realizados com fótons, elétrons e até átomos demonstram que esse fenômeno não é raro nem limitado a partículas isoladas. Sistemas maiores podem exibir sinais de entrelaçamento, sugerindo que a interconexão é uma característica fundamental da realidade, e não apenas uma curiosidade microscópica. Além do aspecto teórico, o entrelaçamento quântico tem aplicações que estão revolucionando a tecnologia e a maneira como lidamos com informação. Na computação quântica, por exemplo, partículas entrelaçadas permitem que cálculos complexos sejam realizados de forma exponencialmente mais rápida do que em computadores clássicos, pois elas compartilham estados simultaneamente em múltiplas possibilidades. Na criptografia quântica, a segurança das informações se torna praticamente absoluta, já que qualquer tentativa de interceptação altera imediatamente os estados entrelaçados, denunciando a intrusão. Há também experimentos de teleportação quântica, onde informações sobre o estado de uma partícula são transmitidas instantaneamente para outra, sem que haja movimento físico entre elas. Esses avanços não apenas confirmam a existência do entrelaçamento, mas também nos forçam a repensar conceitos fundamentais de espaço, tempo e realidade, mostrando que a física quântica está transformando não apenas a ciência, mas nossa própria percepção do universo. A dimensão filosófica do entrelaçamento quântico é igualmente fascinante. Se partículas tão distantes podem influenciar-se instantaneamente, por que não considerar que a consciência e a vida também estão conectadas de forma sutis? Essa perspectiva desafia a noção de separação e individualidade, sugerindo que, em níveis mais profundos, nossas ações e pensamentos podem reverberar além do que percebemos. Conceitos intuitivos de interdependência e unidade ganham respaldo científico, mostrando que a conexão entre seres, mente e cosmos pode não ser apenas simbólica ou espiritual, mas uma realidade física intrínseca à própria estrutura do universo. Podemos imaginar, então, que o entrelaçamento quântico seja uma ponte entre ciência e espiritualidade, entre a matéria e a consciência, revelando que o universo é uma rede viva de interações, onde cada elemento, por menor que seja, participa de um todo maior e indissociável. Para tornar isso mais palpável, visualize dois elétrons gerados juntos em um laboratório. Uma vez entrelaçados, qualquer medição feita em um deles imediatamente define o estado do outro, não importa a distância. Experimentos envolvendo cidades separadas por centenas de quilômetros e satélites em órbita da Terra demonstram que essa correlação persiste, intacta e instantânea. Esse fenômeno nos obriga a enxergar a física como algo além de fórmulas e leis mecânicas. Ela nos revela a existência de um universo profundamente interligado, onde a separação é apenas uma ilusão de perspectiva, e a interdependência é a regra fundamental. À medida que novas pesquisas exploram sistemas maiores, moléculas e até fenômenos envolvendo luz e matéria condensada, fica cada vez mais claro que estamos todos conectados de maneiras invisíveis, mas reais, em níveis que desafiam nossa compreensão cotidiana. O entrelaçamento quântico não se limita ao reino microscópico.
suas implicações alcançam dimensões maiores e nos convidam a refletir sobre a própria natureza da realidade. Cientistas começaram a explorar a possibilidade de entrelaçar sistemas cada vez mais complexos, como moléculas inteiras e feixes de luz, revelando que a interconexão pode persistir em níveis que transcendem o simples mundo subatômico. Experimentos com fótons entrelaçados enviados a grandes distâncias, inclusive via satélites, demonstram que essas partículas mantêm uma comunicação instantânea, desafiando qualquer limite imposto pela velocidade da luz. Isso indica que o espaço e o tempo, como concebemos, talvez sejam apenas uma projeção da percepção humana, e que, em um nível fundamental, o universo funciona como uma rede interdependente, onde a separação é uma ilusão. Cada evento, cada partícula, cada pensamento, pode estar de alguma forma conectado a tudo mais, revelando uma ordem oculta que ainda estamos começando a compreender. Essa interconexão invisível sugere que a realidade é mais dinâmica e fluida do que nossa experiência cotidiana permite perceber. Quando dois sistemas quânticos estão entrelaçados, eles não apenas compartilham informações, mas parecem existir como uma única entidade distribuída. Isso nos força a repensar a concepção de individualidade, de causa e efeito, e até mesmo de livre-arbítrio. Se cada partícula pode afetar outra instantaneamente, é plausível imaginar que eventos no universo não ocorram isoladamente, mas em sintonia com um padrão maior, uma teia de interações que conecta passado, presente e futuro. Alguns pesquisadores vão além e propõem que a consciência humana também pode ser influenciada por essas redes quânticas, sugerindo que pensamentos, emoções e intenções podem reverberar através da realidade de maneira muito mais sutil e poderosa do que imaginamos. O impacto tecnológico do entrelaçamento quântico é igualmente fascinante e promissor. Computação quântica utiliza estados entrelaçados para processar informações em paralelo, realizando cálculos complexos em frações de segundo que seriam impossíveis para computadores clássicos. Criptografia quântica oferece segurança absoluta, baseada na impossibilidade de se copiar ou interceptar o estado de partículas entrelaçadas sem quebrar a própria conexão. A teleportação quântica, que permite transmitir o estado de uma partícula para outra instantaneamente, está abrindo caminhos para futuras redes de comunicação quântica globais. Cada avanço tecnológico não apenas confirma a realidade do entrelaçamento, mas nos força a aceitar que a física quântica não é apenas teórica, mas prática e aplicada, moldando um futuro em que a interconexão não será apenas um conceito, mas uma ferramenta operacional, transformando comunicação, processamento de dados e nossa relação com o espaço-tempo. Além da ciência e da tecnologia, o entrelaçamento quântico provoca reflexões profundas sobre quem somos e como nos relacionamos com o universo. Se tudo está conectado, cada ação, cada pensamento, cada decisão pode ressoar de maneira muito mais ampla do que percebemos. A ideia de causalidade linear, onde cada efeito é isolado de sua causa, dá lugar a uma visão mais integrada, em que tudo influencia tudo. Essa perspectiva se aproxima de antigas filosofias e tradições espirituais que veem o universo como uma rede viva de interações, onde a separação é ilusória e a unidade é essencial. É fascinante imaginar que, enquanto caminhamos, respiramos ou pensamos, estamos de fato participando de uma dança invisível de partículas entrelaçadas, conectados não apenas ao ambiente imediato, mas ao cosmos inteiro, como fios de luz tecendo o tecido da realidade. O entrelaçamento quântico também nos convida a questionar o que entendemos por espaço e tempo. No mundo clássico, acreditamos que eventos acontecem em lugares distintos e que suas consequências se propagam gradualmente, limitadas pela velocidade da luz. No universo quântico, essa lógica se desfaz. Partículas entrelaçadas podem influenciar umas às outras instantaneamente, como se o espaço entre elas fosse apenas uma ilusão. Experimentos realizados com fótons entrelaçados transmitidos via satélite, ou com partículas separadas por quilômetros, demonstram que o vínculo permanece, inalterado e imediato, independentemente da distância. Isso abre a possibilidade de que o universo funcione como uma única entidade interconectada, uma rede dinâmica na qual cada ponto está em sintonia com todos os outros, e que nossa percepção de separação seja apenas uma limitação de nossos sentidos. A própria consciência humana pode estar ligada a essas redes quânticas de formas ainda pouco compreendidas. Pesquisadores em física quântica e neurociência especulam que pensamentos e intenções poderiam ter efeitos sutis além do corpo físico, influenciando realidades interconectadas. A noção de que nossas ações estão isoladas se torna cada vez mais questionável. Se partículas e sistemas estão entrelaçados,
é plausível que nossos pensamentos e emoções façam parte de uma inter-relação invisível com o ambiente e com outras consciências. Essa perspectiva traz à tona uma visão de unidade, em que a separação que sentimos é apenas superficial, e em que cada ação ou decisão reverbera no tecido da realidade de maneira muito mais ampla do que percebemos. Do ponto de vista científico, o entrelaçamento quântico está na base de tecnologias revolucionárias. Computadores quânticos aproveitam estados entrelaçados para realizar cálculos complexos em paralelo, multiplicando exponencialmente a capacidade de processamento. A criptografia quântica utiliza o entrelaçamento para criar comunicações absolutamente seguras, impossíveis de serem interceptadas sem que a conexão seja quebrada e detectada. A teleportação quântica, embora ainda experimental, permite transferir o estado de uma partícula para outra instantaneamente, abrindo caminho para futuras redes de comunicação quântica globais. Cada uma dessas aplicações não apenas confirma a realidade do entrelaçamento, mas também demonstra que suas implicações não são meramente teóricas. Elas estão moldando a maneira como interagimos com a informação, com a tecnologia e, potencialmente, com o próprio espaço-tempo. Em termos filosóficos, o entrelaçamento quântico nos leva a uma reflexão profunda sobre a interdependência universal. Se partículas separadas por grandes distâncias podem influenciar uma outra, é razoável supor que todos os elementos do universo estejam conectados em uma teia invisível de relações. Essa visão se aproxima de ensinamentos espirituais antigos, que descrevem a unidade de todas as coisas e a interdependência de cada ser e evento. Cada ação, por menor que pareça, pode repercutir em múltiplos níveis, afetando o todo de maneiras invisíveis. Compreender o entrelaçamento quântico nos oferece não apenas uma nova perspectiva científica, mas também uma maneira de olhar para a vida e para nossas relações, reconhecendo que tudo está interligado, que nada existe isoladamente, e que cada escolha tem potencial de impactar realidades muito maiores. À medida que aprofundamos a compreensão do entrelaçamento quântico, começamos a perceber que sua influência não se limita ao nível subatômico, mas pode estar presente em todos os níveis de existência. Experimentos com sistemas maiores, como moléculas e feixes de luz entrelaçados, demonstram que a interconexão persiste mesmo quando os elementos envolvidos se tornam cada vez mais complexos. Isso sugere que o universo, em sua essência, opera como uma teia de relações invisíveis, na qual cada evento e cada partícula participam de uma dança cósmica de interdependência. A separação que percebemos no cotidiano, a distância entre objetos e seres, pode ser apenas uma ilusão, uma percepção limitada por nossos sentidos e pelo modo como interpretamos o espaço-tempo. Esse entendimento nos força a repensar conceitos fundamentais, como causa e efeito, tempo linear e individualidade, mostrando que tudo é parte de um fluxo maior e interligado. A conexão proporcionada pelo entrelaçamento quântico também abre caminho para reflexões profundas sobre consciência e existência. Se partículas podem influenciar-se instantaneamente à distância, por que não considerar que a consciência, a vida e até os pensamentos humanos estejam inseridos em uma rede quântica de interações? Pesquisadores e filósofos sugerem que, assim como partículas, nossas intenções e emoções podem reverberar de forma sutis através da realidade, impactando não apenas nosso entorno imediato, mas o universo em níveis invisíveis. Essa perspectiva convida a uma nova maneira de viver, em que a empatia, a compaixão e a consciência de nossas ações ganham significado ampliado, reconhecendo que somos parte de um todo maior, e que cada escolha tem repercussões muito além do que podemos perceber. Do ponto de vista tecnológico, o entrelaçamento quântico já está transformando o mundo real. A computação quântica utiliza partículas entrelaçadas para executar operações simultâneas em múltiplos estados, realizando cálculos que seriam impossíveis para computadores convencionais. A criptografia quântica garante comunicações completamente seguras, enquanto a teleportação quântica permite transferir informações instantaneamente, ainda que experimentalmente, de um ponto a outro, desafiando a noção de limite físico para a transmissão de dados. Esses avanços mostram que o entrelaçamento quântico não é apenas uma curiosidade científica, mas uma ferramenta que pode redefinir a maneira como interagimos com o mundo, com a informação e com a tecnologia, colocando a ciência quântica no centro de uma revolução tecnológica e conceitual. No campo filosófico e espiritual, o entrelaçamento quântico nos conecta a antigas tradições que veem o universo como uma rede viva de relações, onde tudo está interligado. A ciência moderna, ao revelar que partículas distantes se afetam instantaneamente, fornece uma base concreta para a intuição ancestral de que nada existe isoladamente. Cada ação, pensamento ou emoção pode gerar impactos invisíveis,
contribuindo para um efeito cumulativo que transcende o individual. Visualizar essas conexões pode ser feito por meio de imagens de partículas e átomos conectados por linhas de luz, feixes de energia atravessando galáxias, sistemas estelares interligados por padrões geométricos e fluxos de energia que simbolizam harmonia e interdependência. O uso de cores suaves, sépia, dourado envelhecido e preto profundo cria um efeito contemplativo, evocando a beleza e o mistério da interconexão universal, tornando tangível o conceito de que estamos todos, de formas invisíveis, profundamente conectados, participando de um universo que pulsa com interdependência e unidade. Ao chegarmos à compreensão mais profunda do entrelaçamento quântico, torna-se impossível não reconhecer que o universo é muito mais interligado do que nossa percepção cotidiana sugere. Cada partícula, cada átomo, cada elemento da realidade parece fazer parte de um vasto tecido cósmico, em que a separação é ilusória e a interdependência é a lei fundamental. Essa visão transforma não apenas a física, mas também nossa maneira de enxergar a existência e a vida. Se partículas distantes podem influenciar-se instantaneamente, é plausível imaginar que tudo, desde sistemas estelares até a consciência humana, esteja entrelaçado, conectado por fios invisíveis de energia e informação que permeiam o universo. Esse entendimento não é apenas científico, ele tem implicações profundas para como nos relacionamos com o mundo, com os outros e conosco mesmos. O entrelaçamento quântico nos convida a considerar que nossas ações e pensamentos não acontecem isoladamente. Cada escolha, cada intenção, cada emoção pode ressoar através de camadas invisíveis da realidade, influenciando não apenas nosso entorno imediato, mas um campo mais amplo de possibilidades. Isso nos leva a uma consciência mais elevada de responsabilidade e conexão, mostrando que somos parte de um todo maior, e que a harmonia ou desarmonia que criamos reverbera de maneiras sutis e poderosas. Em outras palavras, compreender o entrelaçamento quântico é também compreender que nossas vidas e decisões têm significado e impacto que vão muito além do que podemos perceber com nossos sentidos comuns. No plano tecnológico, o entrelaçamento já está revolucionando como lidamos com informação, comunicação e processamento de dados. Computadores quânticos, criptografia quântica e protocolos de teleportação quântica demonstram que as leis da física quântica não são meramente teóricas, mas possuem aplicações práticas que estão remodelando nossa sociedade. A computação quântica promete resolver problemas complexos em segundos, que seriam impossíveis para máquinas clássicas. A criptografia quântica garante segurança absoluta em transmissões de dados, e a teleportação quântica de informações redefine os conceitos de espaço e tempo em comunicação. Cada avanço científico reforça a ideia de que a interconexão fundamental do universo pode ser explorada e utilizada, conectando o conhecimento teórico à realidade prática de maneiras revolucionárias. Filosoficamente, o entrelaçamento quântico aproxima ciência e espiritualidade, mostrando que a percepção intuitiva de que estamos todos conectados possui respaldo real. Antigas tradições que falam da unidade e da interdependência de todas as coisas encontram eco nos experimentos quânticos, que revelam a interconexão invisível de partículas e sistemas complexos. Essa visão nos convida a viver de maneira mais consciente, reconhecendo que cada pensamento, cada gesto e cada palavra faz parte de uma rede universal. No final, o entrelaçamento quântico nos lembra que nada existe isoladamente. Cada elemento do universo, das partículas subatômicas aos corpos celestes, dos pensamentos às emoções humanas, faz parte de uma teia invisível, unida por fios de interdependência que desafiam o espaço e o tempo. Essa perspectiva transforma nossa visão de nós mesmos e do cosmos. Somos simultaneamente individuais e parte de um todo interconectado, vivendo em um universo que pulsa com relações sutis e profundas. Entender o entrelaçamento quântico é aceitar que a realidade é muito mais rica, dinâmica e conectada do que nossa percepção limitada nos permite ver, e que o verdadeiro entendimento do universo exige não apenas ciência, mas consciência de nossa própria interligação com tudo que existe. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.